Agora vamos lá, gente, para o nosso papo reto. O assunto de hoje é muito importante, muito sério. A saúde psicológica, né? Foi a primeira preocupação de todos os médicos no início da pandemia. Já era esperado que a gente vivesse tempos difíceis e que a pandemia tocasse muito forte no nosso psicológico. Vamos assistir esse VT. O Covid-19 tem uma prescrição diferente e penosa para ser evitado: o isolamento social. É a principal providência para barrar a pandemia. O problema é que, em meio a essa tentativa de manter o corpo são, a mente pode acabar prejudicada. De repente, as pessoas tiveram que romper com suas rotinas, se afastarem de amigos, familiares, deixarem de sair de casa, e a sensação de impotência perante a isso tudo está gerando ansiedade, medo, depressão e pânico. O coronavírus obrigou o mundo todo a mudar de hábitos. Nada daquele aperto de mão de confiança, do abraço, aconchego, do carinho ou do simples encontro. Apesar das mídias sociais, da internet e dos celulares, o ser humano precisa de interação presencial, do contato físico ou pelo menos saber que tem a escolha de sair de casa se quiser. Nesta pandemia, 3 fatores deixam tudo um pouco mais complicado para o nosso emocional: a guerra contra um inimigo invisível, não ter data certa para voltar à normalidade e viver num regime imposto de enclausuramento, muitas vezes impossível por causa do trabalho e de emergências que podem surgir, como um problema de saúde que faça com que tenhamos que procurar ajuda. E esse assunto tão importante é o tema do nosso Papo Reto. É isso aí. Eu acho que a gente passou por vários momentos, né, da pandemia. Eu me lembro no comecinho da pandemia, eu mesma acordava e pensava, eu não estava sonhando. Me dava vontade de dormir de novo. Porque quando eu acordava e lembrava que a gente estava vivendo a pandemia, eu achava por um segundo que era um sonho. Eu lembrava que era realidade. De tamanha tristeza, né? A gente olhava na janela, só da janela, ninguém saía de casa, aquela rua vazia, né? Hoje a gente já vive um outro momento. Vive um momento também de muito descaso, de pessoas que resolveram apelar para a negação. Tem gente que foi para esse lado também, que acha que a pandemia não existe, que esquece que milhares de pessoas morreram, que muitas pessoas estão sofrendo. Para cada um que morre, pelo menos tem 5 familiares sofrendo muito, né? E algumas pessoas preferem viver na negação e aí, muitas vezes, até espalhando vírus. Enfim, gente, é uma situação muito delicada, uma situação que afeta a todos nós, inegavelmente, mas a gente vai conversar com quem entende de saúde emocional, que é a psicóloga Adriana Severini. Ela já está via Skype. Adriana, boa tarde, como vai você? Boa tarde, Cláudia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer também, obrigada pelo seu tempo. A gente vai falar de saúde emocional em tempos de Covid, né? Já era esperado essa saúde emocional prejudicada, né, Adri? Já, porque foi uma coisa que veio muito de repente, pegou todo mundo assustado e a gente teve que mudar de rotina do dia para a noite. Então, nós não tivemos nem tempo de ir nos adaptando aos pouquinhos e tentar entender o que era isso, de que forma viver. Então, a gente teve que se adaptar, as crianças saíram da escola, nós saímos do nosso ambiente de trabalho e tivemos que viver de uma forma completamente diferente do que a gente estava acostumado a viver. E conviver com esse medo. O medo da gente ser contaminado, dos nossos familiares, as pessoas que a gente ama, porque a gente não sabe se vai pegar o vírus e vai ter sintoma leve, se vai ser assintomático, ou se a gente vai precisar ir para um hospital, ou infelizmente vai vir a falecer. Então teve que conviver com esse medo e conviver com aquilo que é inesperado. É muito complicado para todo mundo. Embora a gente sempre fale, o amanhã ninguém sabe o que vai acontecer com a gente no dia seguinte, mas de repente isso ficou estampado no nosso rosto. Essa sensação de eu não sei literalmente o que vai acontecer, isso mexeu com todo mundo. É verdade. Porque a gente tem medo de fazer planos, até assim, olha, o que eu vou fazer a semana que vem? Não sei. Se continuar com o coronavírus, se tiver a vacina, então está todo mundo fazendo planos, tem assim, plano A, plano B e plano C. Se tiver a vacina, se não tiver a vacina, como que eu vou me planejar nisso? E principalmente agora que está se aproximando as festas de final de ano. Então,
como que eu vou agir e como que vai ser isso agora para a gente nesse final de ano. Perfeito. Medo, incerteza e depois tudo isso, na verdade, entra no montante perdas, né? A gente perdeu muito. Como é que a gente faz para lidar com todas essas perdas? Porque a gente foi tendo que perder tanto assim emocionalmente, que é lidar com o afastamento dos amigos, então afastamento dos familiares, afastamento dos amigos, ter que conviver sozinho. Mas que você tenha uma família, que você tenha filhos, você tenha um marido, uma esposa, então assim, ficou muito reduzido o seu círculo social. Então você tem um círculo social agora muito pequeno, que você começa a olhar e fala, bom, como que eu vou conviver com essa distância de todo mundo, distância dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, dos meus amigos que eu gostava muito de conviver. Então, como viver com isso, com essa perda dessas pessoas e com a perda de fato. Porque muitas pessoas perderam, sim, familiares por causa da doença. Então, como lidar com tudo isso é muito difícil. E como ensinar para as crianças e para os adolescentes como passar por essas perdas. Porque, infelizmente, eles estão passando, antes do que era previsto na idade deles, a lidar com essas perdas e lidar com esse distanciamento e com esse isolamento social, o que faz muita falta para eles. Então, para as crianças, assim, brincar com um amiguinho começou a ser risco. Então, como que é você, principalmente para nós brasileiros, de abraçar, beijar o amigo, fazer carinho? A gente começou a sentir muita falta desse afeto. Então, como demonstrar afeto virou perigoso. Então, como que eu posso demonstrar afeto de uma outra forma? Isso foi mexendo muito. Então, eu comecei a receber casos de crianças cada vez mais cedo com depressão, com ansiedade, coisas que não tinham antes. Porque eu falei, eu não posso mais beijar meu amigo, mas eu gosto do meu amiguinho, eu amo meu amiguinho. Como que eu faço isso? E pessoas que nunca tinham apresentado depressão antes e começaram a apresentar. E olha assim, aparentemente está tudo bem, o casamento está bem, ou se não são casados, a minha vida profissional está tudo bem, eu tenho contato virtual com os meus amigos, está tudo bem, mas falta esse carinho, esse aconchego. Isso está sendo muito difícil. Tem um luto coletivo, como lidar com isso? Tem um luto coletivo, como fazer um sentimento que tudo paira no ar. Como é que a gente lida com isso? Continuar fazendo, eu sei que é chato, não resolve, mas continuar com esse contato online, conversar bastante com as pessoas. Se alguém te liga e fala, eu estou precisando bater um papo, mas você fala, mas eu também estou chateada, sabe? Troca, eu falo, olha, eu também estou triste, vamos conversar um pouquinho, talvez eu não consiga te ajudar, mas eu consiga te entender. Vamos trocar essa experiência, como que a gente está. Eu vi que no começo todo mundo tinha aquelas coisas do happy hour virtual, bate-papo virtual, e agora foi acabando. Vamos retomar isso, porque a gente não sabe até quanto tempo vai durar, quando vai vir a vacina, e aí de repente todo mundo parou e está vivendo uma expectativa do dia D. Então vai sair a vacina dia D e a partir disso vai estar todo mundo livre. Infelizmente não vai ser desse jeito. Então vamos retomar contato virtual. Não é o melhor? Não. Infinitamente não é o melhor. Mas a gente precisa disso, é isso que tem. Então vamos fazer isso, fazer uma vídeo, bater um papo. Sabe aquele amigo que você não está falando desde março, abril? Bate um papo, mesmo que você falar, não estou legal, liga para ele, bate um papo, vamos falar de coisa divertida, vamos esquecer um pouco de política, de coronavírus, vamos falar de outra coisa, vamos lembrar do tempo legal que vocês saíam, que estava fazendo alguma coisa diferente, falar sobre filme, trocar dica. Tem uma coisa que é legal, você assistir filme com a outra pessoa, você põe no Viva Voz e fica comentando o filme que vocês estão assistindo, assim, você está sentindo falta de abraço, eu entendo, mas mesmo assim, dá essa coisa do abraço virtual, compartilha virtualmente, porque você está tendo uma possibilidade de fazer algo que ainda é sadio e você não está colocando ninguém em risco, porque o vírus está por aí. Não adianta a gente negar e falar, não, eu não pego, eu estou imune, se eu não peguei até agora, eu não vou pegar mais, porque senão a gente está colocando a nossa vida em risco e de outras pessoas em risco, porque a gente não sabe o que o vírus ataca e como que ele funciona. Pode ser que eu seja totalmente sadia e o vírus seja fatal para mim, e para uma outra pessoa não. Então, assim, vamos considerar que o vírus seja fatal para todo mundo e se cuidar. Então, o que é possível é isso. Mas se você perceber que essa tristeza, essa angústia,
Todo mundo tem me falado muito de angústia, de melancolia, um sentimento que está aqui no peito, que ele não sabe o que é. Procura ajuda, vai conversar sim com um psicólogo, não tenha vergonha, psicólogo não é coisa de louco, psiquiatra também não é coisa de louco. Conversa, vai sim no psiquiatra, porque são pessoas que podem te ajudar e vão te entender. É um período que ninguém esperava passar e que você está precisando de uma mão, de uma ajuda. Verdade. Então vai lá, porque assim, são pessoas assim, capacitadas para te dar uma ajuda, e se você estiver bem, você pode conseguir auxiliar as outras pessoas que estão do seu lado. Com certeza. E foi muito bom você falar de tudo isso, porque a gente também está vivendo, infelizmente, o que parece ser uma segunda onda, né? E tem aquelas pessoas que, como a gente falou no começo, de repente relaxaram e acham que assim, ai, cansei de fazer isolamento, cansei de ficar trancado, cansei de máscara, só que a gente não pode ser negligente, foi muito bom você lembrar. E aí, olha, eu volto a falar para vocês, já falei essa semana aqui sobre a importância da gente manter todos os cuidado de higiene, usar a máscara, manter distanciamento, porque o vírus tá por aí, a pandemia não acabou. E outra coisa, eu volto com você já, Adri, pra gente continuar conversando, tá bom? A gente não pode nem subestimar o vírus, nem superestimar, porque às vezes a gente fala assim, ah não, eu não tô com Covid. Ó, eu tive, era só uma febrica, tá? Primeiro sintoma foi só a garganta ardendo. Tem gente que o primeiro sintoma é um espirro. Não superestime nem subestime. Que às vezes a gente fica esperando vir um negócio bombástico, né? Pra gente se afastar. Pode ser que não venha pra você, mas pra outro pode ser fatal. É importante a gente pensar nisso e viver com amor. Vamos continuar com a psicóloga. A gente está falando sobre as consequências psicológicas do Covid com a Adriana. Adriana, de volta aqui. Oi. Vamos continuar o nosso bate-papo, né? Existe essa possibilidade da negação de pessoas que simplesmente resolvem que o vírus não existe e querem viver a vida como se tivesse tudo normal? Existe. Tem algumas pessoas que falam assim, não, esse vírus não existe, é um vírus inventado, e elas de fato acreditam nisso mesmo. As notícias que tem são notícias fake, mesmo vendo que o vírus está no mundo todo, que tem passado, falar, não, isso não existe, não é desse jeito, não pego, e continuam vivendo a vida como se não tivesse acontecendo nada. Então, assim, são aquelas que se recusam a usar máscara, e, assim, não usam álcool, não tem nenhum medido de higiene, de segurança contra isso, e continuam vivendo a vida como se não tivesse acontecido. E, às vezes, elas tomam um baque quando acontece principalmente com alguém próximo a elas, que a pessoa chega a ser entubada e infelizmente às vezes acaba falecendo, porque a pessoa ela entra no modo de negação, que assim, porque às vezes ela não consegue enfrentar a realidade, ela tem tanto medo de que aquilo esteja ocorrendo de verdade, e ela entra no modo de negação, então é mais fácil eu acreditar que aquilo não existe do que eu enfrentar esse meu medo. Então é mais fácil, não tem. É como assim, se eu não acreditar que não está acontecendo, é porque não está acontecendo. E acabou. E ela vai vivendo a vida dela como se aquilo fosse faz de conta, como se não existisse mesmo. Perfeito. Os adultos que estão em home office, eles estão experimentando um novo jeito de trabalhar, muitas vezes com um pouco mais de sobrecarga, né? Quem está em home office diz que trabalha muito mais, de manhã até o final da noite. Agora, eu sempre fico com uma preocupação muito grande com os idosos, porque eles têm uma pressão, acho que tripla. Primeiro, porque eles são considerados grupo de risco. Segundo, porque eles estão muito mais isolados, né? E agora experimentando muito mais a solidão, coisa que eles já experimentavam. O que a gente pode fazer para esse grupo se sentir melhor? O que você orienta? Eu acho que ajudá-los a ter atividades diferenciadas em casa. Então, passou na televisão algumas coisas dos netinhos que se colocaram inteiro de saco plásticos para ir visitar o avô. Isso parece estranho, mas é gostoso. Faz isso, vai visitar dessa forma. Você cria uma possibilidade de interagir e vai criando formas de você levar, sabe, entregar um presente de vez em quando, uma flor, uma atividade. Se você sabe que a sua avó gosta de bordar, entrega um kit de cesta de bordado para sua avó e vai sempre acompanhando. Não esquece, lembra que 5 minutinhos que você ligue todo dia para sua avó ou para o seu avô, ou para os seus pais, faz uma baita diferença. Então vai inventando, a nossa criatividade é tão legal
e vai inventando. Mesmo que você foi o netinho criança, mas você que é adulto, vai visitar sua avó, não custa nada, põe um saco plástico inteiro e chega lá e dá um abraço gostoso e fica ali junto com eles, vai fazer diferença. Então, vamos usar a criatividade para fazer uma coisa diferente. E lembrando que assim, eles estão no final da vida, tem pouquíssimo tempo para aproveitar. Então, nem que eles fiquem dentro do apartamento e você fique do lado de fora, fica ali sentado no corredor, sabe, no hall do prédio, fica ali sentadinho conversando com eles pela parede, sabe, ele pela porta, eles abrem um tantinho e você abre, você está ali de saco plástico, vai estar quente, não vai? Vai ser ruim? Vai, mas eles vão ficar tão felizes de estar ali com você e você fica ali batendo papo. É só usar a criatividade e abrir o coração. E vai inventando coisas diferentes. Lembrar, falou, eu tenho pouco tempo com eles, eu quero aproveitar esse tempo e fazer coisa diferente. E, de novo, respeitar. Você pode ir num restaurante que esteja respeitando as medidas de distanciamento, de cuidado com higiene, e sim, você vai se divertir também. E depois você vai tomar um banho legal, tal, deixa as roupinhas para lavar e faz desse jeito. Vai visitar os seus avós, os seus tios mais idosos. Não deixa eles para lá. Esteja sempre presente. Isso é importante. Porque a gente, 5 minutos no nosso dia a dia correndo, parece muita coisa, mas 5 dias para quem está lá, 5 minutinhos para quem está ali sozinho, só tendo às vezes a companhia da televisão, é muita coisa, a pessoa vai ficar muito feliz. Verdade, é precioso. Muito obrigada, Adriana, foi uma alegria falar com você, retomar esses pontos tão importantes para a gente conseguir manter a sanidade mental durante esse momento tão delicado, né? Obrigada e até a próxima oportunidade. Convite. Um beijo, boa semana para todo mundo. Beijo. Olha, gente, a Adriana Severini, ela tá no Instagram, como eu falei mesmo, Adriana Severini tudo juntinho, tá? No Facebook, psicóloga Adriana Severini, e tem o site também, adrianaseverini.com.br. Enquanto ela falava dos avós, eu me lembrei de uma coisa. Às vezes, a gente está tão acostumado com bate-papo rotina. Bate-papo rotina é aquele assim, o que você fez hoje? Eu fiz isso, fui ali, comprei aquilo. Encontrou a fulana? Não. E que quando a gente vai conversar com o avô, com a avó que não tem essa rotina, ou seja, eles não conhecem seus amigos do trabalho, estão um pouco por fora daquilo que você faz, falta assunto. Só que eu tenho dado essa dica para os meus amigos. Não pode faltar assunto, porque eles têm muito conteúdo. Aí o que você vai tirar deles? Senta e fala, vô, vamos bater papo? Como é que foi a sua infância? Me conta. Do que você brincava? Ele falou, meu filho, eu brincava. Deixa falar. Vô, quem era seu melhor amigo? Você tinha um melhor amigo? Como é que eram os seus pais? E naquela época, como é que era a roupa? E qual foi a maior aventura que você já fez? E assim vai. Pergunte do passado, pergunte das histórias. Olha, vai render papo gostoso por horas. Para eles vai ser uma delícia, porque isso é bom demais, porque recordar é viver, né? Então, dando oportunidade para eles recordarem, com certeza você vai estar fazendo um grande bem. Faça isso, porque é uma forma de promover sanidade mental também para os idosos.